Se você tem medo, assista esse vídeo até o final que eu vou passar uma prática energética para te ajudar neste medo. Olá pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono. E respondendo a uma querida seguidora que me perguntou sobre medo, que ela disse que ela tinha muito medo quando ela tinha os seus 7 anos de idade, mais ou menos, se eu não me engano, que ela tinha medo de escuro, medo de dormir. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o medo e no finalzinho eu vou passar uma prática energética que pode te auxiliar neste medo. Tá bom? Então, o medo, na verdade, é natural. O medo é normal sentir. Graças ao medo, nós estamos aqui até hoje. O medo fez com que nós pudéssemos nos manter vivos. Acho que é isso, né? Manter vivos, é isso. Então, para nos manter vivos até hoje. Então, se a gente for pensar, o medo é extremamente saudável para a gente. O medo faz com que eu não faça besteira, vamos dizer assim. Eu estou na ponta de um prédio, o medo de eu me jogar lá para baixo é que não vai fazer com que eu o quê? Que eu me jogue. Então, o sentir medo é natural. O problema, eu sempre brinco com as pessoas, é o poder que a gente dá para esse medo. Então, aquela coisa que eu sempre brinco com as pessoas assim, né? Todo mundo, né? Quase todas as mulheres têm medo daquele bicho que tem uns dentões bem grandes, que pula na jugular e morde assim, que é a barata, não é isso? Então, o que acaba acontecendo? O medo que a gente proporciona em cima da barata é que ela não faz nada. Vai. As pessoas me falam, as mulheres me falam, ah, Maurício, mas é um bicho nojento. Claro que é nojento, mas o medo que a gente coloca em cima do medo da barata é o que torna esse medo muito grande. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é o poder que eu dou a esse medo. Mas, Maurício, da onde se origina o medo? O medo ele se origina de vários aspectos que a gente tem que entender, né? Vamos pontuar alguns deles para que vocês possam entender. Primeira coisa de tudo, o órgão que é responsável pelo medo é o rim. Então, tem aquela coisa que o pessoal fala, né, que fez xixi quando tomou um susto ou quando deu medo, que é verdade mesmo que acontece, né? A pessoa faz xixi quando toma um medo muito, tem um susto, um medo muito grande. Por quê? O rim, ele é o órgão responsável por quê? Que trabalha essa questão do medo. Então, se a pessoa ela tem uma deficiência energética no rim, energética, tá, pessoal? Não física. Pode ser que lá no futuro se transforme num processo físico, mas assim, numa questão energética do rim, ela pode sim trazer medo. Isso às vezes acontece com criança, como essa queridíssima perguntou para mim. Então, quando a pessoa é criança, quando está na fase lá de criancinha, se ela tem uma deficiência no rim, ela pode sim ter medos, né? Se ela, por exemplo, tem, é super comum, às vezes a criança tem um yin, a parte yin do nosso corpo imaturo, isso faz com que a criança também tenha medos. Então, assim, muitas vezes as crianças, ela acaba ficando com medo justamente por causa dessa deficiência de rim, tá bom? Ou quando a gente fica adulto, por exemplo, é super comum a mulher ter deficiência do yang do rim. Então é super comum também, por causa dessa deficiência, a pessoa também ter medo. Então é comum, vamos dizer assim, quando a pessoa está com essa deficiência do yang do rim, ela ter medo também, não só do yang como do yin do rim também, tá bom? Então a gente tem que tomar muito atenção em relação a isso. Maurício, como eu vou saber se é rim, se não é? Geralmente a pessoa com deficiência de yang do rim apresenta pés gelados, mãos gelados, bumbum gelado, né? Tem tendência a mais edemas no corpo. A pessoa que tem uma deficiência de yin do rim tem a tendência a ficar com bocas e gargantas secas, ter aqueles calorões, principalmente durante a noite, a insônia, né? Super comum. Então, a deficiência do yin ou a deficiência do yang do rim pode sim levar ao quê? Ao medo, tá? O outro aspecto que a gente tem que pensar em relação ao medo, que aí também pode ser desde lá da vida intrauterina da pessoa, é na questão do subconsciente. O que acaba acontecendo? Se ela passou por um processo traumático, ou lá na vida intrauterina da mãe, a mãe passou algum tipo de susto, alguma coisa que abalou, que fixou no subconsciente dessa pessoa essa questão do medo, ela vai sentir o medo. Então, geralmente, o medo ele é ocasionado também por quê?
Pelo fator que está ligado ao nosso subconsciente. O que você passou lá atrás? Às vezes, quando eu faço terapias ligadas à hipnoterapia, essas coisas, às vezes tem coisas que a gente pega lá na primeira infância, quando a criança é bem pequenininha, ou quando está lá na barriga da mãe. Então, isso acaba acontecendo também. Então, na questão subconsciencial, o medo, por exemplo, vocês já devem ter conhecido pessoas que sofreram aquele sequestro relâmpago, ou pessoas que foram assaltadas, que ficou um tempo sem conseguir sair de casa, ou pessoas chegavam perto e ela ficou bem assustada. Por quê? Porque tem um fator que é subconsciencial que marcou nela, né? Porque lembra aquilo que eu expliquei para vocês já em outros vídeos, que o subconsciente está ligado à emoção. Então, se foi um fator que mexeu com a emoção dela muito forte, aquilo vai ficar registrado lá para ela nessa questão das emoções. A outra questão que a gente está ligado também ao medo, que eu já expliquei isso para vocês, acho que até em outros vídeos relacionado à questão da mulher não conseguir às vezes chegar ao orgasmo, também se associa isso ao medo. Então a gente tem um alinhamento dos nossos chakras e às vezes situações que nós passamos na nossa vida, lembra que eu falei que os chakras podem funcionar de repente energeticamente como um cadeado de código? Então, o que fez aquela pessoa sentir aquilo, energeticamente ele se associa a essa função dos chakras. E aí, toda vez que seus chakras entrarem nessa questão energética, ocorre o medo também, tá bom? O outro fator que pode estar levado ao medo também é os nossos pensamentos, o que acaba acontecendo, né? As pessoas falam, o meu pai pode morrer, a minha mãe pode morrer, o meu filho pode morrer, eu posso perder o emprego. Então, às vezes, os nossos pensamentos, principalmente os nossos pensamentos obsessivos, que eu já até cheguei a comentar aqui com vocês, ligados às larvas astrais, o que acaba acontecendo? Fazendo com que a gente pense e comece o quê? Gerar esses medos dentro de nós. Geralmente pessoas que assistem muito programas sensacionalistas, geralmente pessoas que ficam o quê? Assistindo, lendo sobre aquelas coisas de tragédia e tudo mais, acaba tendo vários tipos de medo. Eu atendo várias pessoas que têm muitas fobias justamente por assistir muito a televisão, né? Essa questão sensacionalista que nós temos na mídia hoje em dia. Uma vez eu estava brincando até com o Robson, eu deixei meu carro para fazer uma revisão e o cara lá da revisão acabou se atrasando e tal, e lá na recepção lá da concessionária tinha uma televisão enorme assim, tava uma TV aberta aí num programa, e eu até brinquei com o Robson, fiquei lá praticamente uns 60 minutos, 50 minutos lá, esperando ser chamado. E aí o que aconteceu? Desses 50, 60 minutos, só 2 que eu não vi tragédia, que era ligado ao que? Era comercial, o resto era só tragédia. E aí eu brinquei com o Robson quando eu saí, que ele foi me dar uma carona lá. Eu falei, cara, agora eu sei porque as pessoas têm medo de ser assaltado, sequestrado, estuprado, assassinado, esquartejado por todas as coisas. Porque a televisão só falava aquilo e colocava o quê? Um entonamento emocional muito forte. E obviamente, como eu falei para vocês, emoção está ligada ao subconsciente, se fixa mais facilmente lá. E a outra coisa que nos leva ao medo, né, vamos dizer assim, a última parte aqui que eu posso falar para vocês que leva o medo, é a falta de conhecimento. Tudo que nos é desconhecido, nós tendemos a ter medo sobre aquilo. Tanto é que eu sempre falo, o conhecimento nos liberta. Eu falo por experiência prática, todo mundo que conhece a minha história sabe que lá atrás eu tinha muito medo de dormir, muito medo do escuro, como essa nossa seguidora falou. Era pânico para mim, chegava às 6 da tarde e eu começava a entrar em pânico. Por quê? Eu tinha essas questões, né, que muitas crianças têm, de ver, sentir essas coisas. Então, quando chegava para mim, neste momento, para mim era torturador e eu tinha muito medo em relação a isso. Porém, quando fui lá, mais para frente, fui crescendo, fui estudando, fui aprendendo, eu tive a sorte, né, ou a bênção, vamos dizer assim, de conhecer alguns mestres na minha vida que me iniciaram, me levaram a ter esse conhecimento, a como trabalhar com isso. E depois que aconteceu de eu trabalhar com isso e aprender a lidar com isso, não tive mais medo. Então o que? O conhecimento me libertou. Então às vezes a falta do conhecimento também nos leva a esse problema em relação ao que? Ao medo, tá bom? Então sintetizando para que vocês possam entender, o medo pode ser de origem do rim, dos chakras, do subconsciente, dos nossos pensamentos e da falta de conhecimento.
qual que é o meu medo, Maurício? Não sei, aí tem que o quê? Avaliar você, verificar você, como você pode diagnosticar isso. De repente, como eu te falei, se você tem algumas características de deficiência do rim, como eu citei algumas para vocês aqui, se vocês têm essa questão do chakra é um pouquinho mais complexo, mas em geral, quando a gente tem medo, a gente tem essa questão energética envolvida. Em geral, do subconsciente tem alguma coisa envolvida. A falta de conhecimento, se vocês têm a falta de conhecimento no assunto, pode sim te levar a ter o medo. E a questão dos pensamentos, como eu já postei vídeos aqui, que vocês podem também trabalhar a questão do pensamento de vocês, tá bom? Então, uma prática bem bacana para que vocês possam fazer, primeiro assim, vamos falar em relação ao rim. Então, sentados, vocês vão estar sentados aqui numa cadeira, coluninha reta aí, nada de ficar encostado, porque daí a energia não circula bacana. Senta um pouquinho mais para frente, coloca assim os isquios, né, os ossinhos da bunda um pouquinho mais apoiado e firme na cadeira. Aí o que você vai fazer no seu joelho? Você vai colocar suas mãos sobre os seus joelhos e vai fazer assim, ó, a volta no joelho, desse jeito, 50 vezes, né, para um sentido e 50 vezes para o outro sentido. Se você tiver uma percepção energética mais bacana, você vai perceber que o quê? A região dos seus joelhos ou dos seus rins começam a quê? A dar uma aquecida. Por quê? Os nossos joelhos, eles estão intimamente ligados ao nosso rim. Então, quando eu faço esse movimento energético, posso até esfregar a mão um pouquinho para esquentar, passo as mãos pelos rins ou pelos joelhos dessa forma, vocês vão perceber o quê? Que dá uma aquecida e uma tonificada no rim. Óbvio que tem fitos energéticos, estava falando até com o Robson hoje, ele falou, Maurício, pessoa que se assusta muito. Eu falei, pessoa que se assusta muito está ligada ao coração. Se você tonifica o seu coração, a pessoa para de ser tão assustada. Então existem fitoterapias dentro da medicina chinesa que a gente tonifica essas questões para melhorar, tá bom? Mas obviamente isso é um pouco mais complexo. Mas se você fazer essa questão dos joelhos no rim já ajuda bastante, e práticas energéticas como Qigong, Liangun também tem práticas para fortalecer a nossa energia do rim, tá? O que acaba acontecendo, que pode ser que em outros vídeos a gente possa fazer uma programação melhor para passar essas práticas energéticas um pouquinho mais detalhadas sobre o Qigong, por exemplo, para tonificar a energia do seu rim, tá? Mas faz essa questão do joelho que já está ótimo. A outra prática que eu gosto muito de fazer isso e passar isso para as pessoas, ela funciona mais ou menos assim para que vocês possam entender. Primeira coisa de tudo, como a gente vai trabalhar com o estado interno nosso, do nosso subconsciente, eu tenho que estar o quê? Calmo, tranquilo e relaxado. Para que eu possa fazer isso, eu peço para que vocês sentem-se bem confortável, lembre-se, nada em escorar as costas, respirem algumas vezes. Inspira, segura alguns segundinhos, expira alguns segundinhos, inspira, e quanto mais lento e mais prolongada essa inspiração e essa expiração, melhor. Vou fazendo esse processo. Aí o que eu conecto? Eu faço a minha conexão com o meu timo, ok? O meu timo fica aqui no meio do meu peito, e aí o que eu faço? Eu posso pôr a mão como se eu fosse assim para o meu coração, e aí o que eu faço? Eu começo a o quê? A pensar sobre o meu medo. Então, eu tenho medo de barata, Maurício. Eu tento o quê? Vivenciar esse medo, eu tento trazer esse medo. Maurício, mas eu vou ter muito medo? Não, você vai ter uma ligeira percepção sobre ele. E o ideal é que você consiga senti-lo realmente, ok? Eu tive o meu medo, eu consegui trazer esse meu medo, e aí eu começo primeiramente o quê? Bater no meu timo, como eu já expliquei também em outras técnicas de defesa e proteção, mas aqui você vai falar assim, ó, eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito, eu me desapego, eu me liberto, eu me ilumino e eu sou luz. E você fala umas 3, 4 vezes batendo no seu timo. Essas 7 palavras eu selecionei justamente para trabalhar em cima do seu subconsciente, batendo no seu timo, que trabalha a sua energia do amor, do perdão, de proteção. E o que acaba acontecendo? Eu trabalho no meu subconsciente o quê? Se eu me amo, eu amo o meu próximo. Se eu me perdoo, eu perdoo o meu próximo. Se eu me liberto, você vai ver que a próxima parte dessa técnica é o quê? Eu posso me libertar e libertar o meu próximo. Então, o que acaba acontecendo? Eu fiz essa técnica, repito essas 7 palavrinhas do eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito, eu me desapego, eu me liberto, eu me ilumino, eu sou luz, 3 vezes, ok? E aí o que você vai fazer? Você ainda está sobre a percepção, aí você vai se levantar, vai ficar de pé. Eu estou sobre a minha percepção do meu medo, ok? E aí quando eu estou com a percepção do meu medo, no local, no lugar,
eu vou girar para o meu lado direito, ok? E aí o que eu vou fazer? Girando do meu lado direito, eu vou rodando, vou rodando, vou rodando, tá? Geralmente, assim, as pessoas falam, ah, Maurício, eu dou 2 voltas. Não, no máximo 360, tá? Porque assim, a gente vai trabalhar em cima de eixo planetário e eixo e as questões dos cardeais. Isso vai fazer com que o quê? Eu reequilibre meu caminho energético e meus chakras em relação a essa questão energética, tá? Então, para que vocês possam entender, a gente vai trabalhar em cima dos 6 chakras aqui básicos que a gente tem na coluna. Lembre sempre que eu explico para vocês. Os nossos chakras não estão na frente, estão na coluna. Então, a minha percepção tem que ser lá atrás. Então, o Muladhara, que ele fica lá na base do seu cóccix, naquele ossinho lá de baixo lá, ele é o primeiro chakra que a gente vai trabalhar. O Swadhisthana, que ele fica no seu osso sacro, que é aquele osso em triângulo que a gente tem aqui no bumbum, tá? O Manipura, que ele está atrás do meu umbigo, aqui na minha coluna. O Anahata, que fica aqui atrás do meu coração. O Vishuddhi, que fica aqui atrás da minha garganta. E o Ajna, que fica aqui no meio da minha cabeça, onde é a glândula pineal. Muita gente fala que ele fica aqui, mas ele não fica aqui no seu terceiro olho, ele fica dentro do seu cérebro. Maurício, onde eu sei que é o meu terceiro olho? Passa uma linha daqui até o seu occipital e uma linha acima das suas cabeças, das suas orelhas. Onde cruza essas linhas é lá que é o seu Ajna, ou seja, o seu terceiro olho, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai levar a consciência para cada um dos seus chakras. Então você estava pensando na sensação do seu medo, não é isso? O que você vai fazer? Você pode até pôr a mão se você quiser, ou simplesmente mentalizar essa questão, ou seja, você tem que jogar a sua consciência para um Muladhara, que é lá no cóccix. Aí quando eu fiz isso, eu sinto esse meu medo. Eu já tenho a percepção de como ele é. E eu começo a girar o quê? Bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Quando eu senti que aliviou esse meu medo, e você vai ter essa percepção que parece que o medo sumiu de repente, você vai alisar aqui ó, do seu cardíaco, aqui da sua timo, para o seu lado esquerdo e vai voltar. E aí você vai falar, por exemplo, se você tem medo de barata, eu me liberto deste medo de barata, eu me liberto deste medo de barata, eu me liberto desse medo de barata. Maurício, bacana, sumiu. Aí eu volto, dou o girinho, completo o giro e volto para o mesmo lugar de onde eu comecei. Aí eu levo a minha consciência para onde? Para o Swadhisthana, que fica lá no meu sacro. Aí eu tenho a percepção do medo de novo, eu vou buscar essa percepção do medo. Giro para o lado direito até onde essa percepção suma desse medo e aí de novo. Eu me liberto desse medo de barata, eu me liberto. E tudo isso de uma maneira bem calma. Maurício, eu faço de olho abertão, olho fechado? Não, nenhum nem outro. Você faz com o olho semicerrado, que é a de preferência. Maurício, mas eu quero fazer muito de olho fechado. Cuidado que tem umas pessoas que fazem de olho fechado, aí fica tom de puff, cai, né? Então, o ideal é semicerrado, que eu não estou nem no meu mundo de fora, nem no meu mundo interno. Eu estou no meio termo ali, tá bom? E aí você vai fazendo essa mesma prática por todos os chakras. Ou seja, lembra que eu te falei que os chakras, ele tem aquele alinhamento que é o correto? Quando você faz essa prática, você busca esse alinhamento correto dos chakras e você o quê? Desbloqueia o chakra, ou seja, você zera aquele códigozinho lá que levou ao medo, ao você ter um medo. Então, quando você faz essa prática, você vai perceber que aquela questão energética que te levava, te travava, que te levava o medo, ela some. E aí, a partir desse momento, você vai perceber o quê? Leva mais ou menos em torno de 2, 3 dias, que é mais ou menos que o seu tempo do seu organismo, do seu subconsciente se ajustar com essa questão energética. Você começa a perceber que o medo diminuiu, sumiu. E aí você pode fazer essa prática. E geralmente, quando eu faço isso com os meus pacientes, como eu já tenho a prática e tenho a questão energética e eu estou ali com eles, uma única vez que a gente faz isso, isso zera, tá? Mas você aí na sua casa, você pode ir praticando. Lembre-se, o mais importante é me conecta ao chakra, entro nessa conexão, giro pelo meu lado direito sempre, e quando eu tiver a percepção que essa sensação sumiu, é ali que eu vou falar, eu me liberto desse sentimento, e seja específico. Não adianta você falar assim, ó, eu me liberto deste medo. Mas que medo? Medo de barata, medo de escuro, medo de assalto, medo de perder o pai, a mãe, morrer, o que que é? Seja específico e claro. Lembre-se, o nosso sistema energético e nosso subconsciente, ele é literal. Você precisa ser o quê? Preciso, objetivo, em cima do que você quer, tá bom?
Então, girei, terminei até aqui, Maurício, cheguei no Anha, terminei, fiz ótimo, bacana. O que você faz? Respira, coloca as duas mãos no peito, ou coloca a mão dessa forma que eu gosto muito, ó, que é um mudra muito bacana, que eu coloco os meus polegares bem na minha timo, respiro fundo e agradeço, porque o agradecimento, a gratidão sempre nos leva em outros estados de consciência, outros estados vibratórios, tá bom? Então faça essa técnica em casa e depois você escreve aqui para mim, Maurício, ó, bacana, funcionou, me ajudou pra caramba. Putz, Maurício, tive dificuldade. E aí a gente faz um outro vídeo para tentar explicar de uma maneira mais fácil para você, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês.